Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando, nosso Visão Geral está no ar. De segunda a sexta, às 14h, tem Visão Geral aqui pela Rede Família. Como eu sempre digo, a gente aprende muito aqui no Visão Geral, porque todo dia a gente fala de um assunto diferente. Aliás, hoje, dia 18, quero reverenciar aqui todos os médicos, né? Dia do médico, parabéns. E não poderia ser de outra forma, nós trouxemos uma médica para conversar com a gente. Aliás, uma médica, neurologista, e também trouxemos aqui um homem que é administrador. É o presidente da Associação de Campinas de Parkinson, Associação Campinas de Parkinson, e nós vamos falar com o seu Omar e vamos falar com a Elizabeth. E vai ser um prazer enorme, com toda certeza, conversar com vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigada. Parabéns, viu, doutora? Dia do médico, né? Médico, aliás, era sonho antigamente de toda criança ser médico, né? Tanto que a gente brincava de médico antigamente, né? Não sei se brincca ainda, né? Mas esse segmento, assim, da vida, a medicina é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Acho tão bonito o juramento do médico, né? É uma dedicação para a vida toda, né, doutora? Acho que sim, faz parte até da personalidade de quem gosta realmente da medicina. Bem. Deixa eu ver se eu vou acertar o seu nome, doutora Elizabeth Qualiato. Isso, Doutor Bonagente, né? Tutti quanto. Muito bem. E também vou conversar aqui com o seu Omar Abel Rodrigues, presidente da Associação Campinas de Parkinson. Muito obrigado pela presença aqui. A gente vai conversar um pouquinho, até porque o senhor é portador do mal de Parkinson. Então a gente vai conversar e pode ter certeza que tem muita gente com muita curiosidade sobre como que é viver efetivamente com o mal de Parkinson. Mas estou vendo que o senhor está aí todo feliz, está todo, né, tá todo tranquilo. Tudo bem, seu Omar? Tudo bem, obrigado pelo convite. Espero poder passar para o pessoal todo noções do que é o Parkinson e o que é viver com ele. Muito bem. Eu me vejo na obrigação de perguntar, embora até que já imagino qual seja a resposta. É claro que se viver sem o Parkinson é muito melhor, mas como é viver com o Parkinson? É complicado. É complicado? Muito complicado. Ele depende dos sintomas que a pessoa tem. Tem alguns mais graves, perda de equilíbrio é um deles, e alguns não mais leve, menos grave. Menos grave. O senhor poderia, tudo bem que o médico, ou a médica, no caso, a doutora que é a médica do seu Omar, por exemplo, em que pese a gente tem que seguir exatamente o que o médico fala, às vezes o médico fala do grau da nossa doença e tal, mas nada melhor do que o paciente para falar. Como é que o senhor classifica o Parkinson que o senhor tem? Ele é leve, ele é médio, ele é severo? Como é que é o Parkinson que o senhor tem? Seria médio. Médio? Tá. Médio pelos sintomas que eu tenho. Perfeito. Mas não impede do senhor trabalhar, o senhor é presidente da associação? Aliás, é muito salutar e muito necessário que a pessoa tenha uma vida normal. A vida não acabou, a vida continua. A vida continua. Em outras condições. Tá. Mas é muito importante realmente essa superação e enfrentar a doença. Não pode esmorecer. Não é fácil. São 10 milhões por dia, né, doutor? Imagino. Agora, bom, querida, eu estou sim fazendo um pouquinho mais de pergunta para ele aqui, mas você será uma das estrelas aqui da nossa entrevista, tá certo? Mas, senhor Omar, o que é legal é o senhor se dispor a vir também, a falar, sem preconceitos, né? Por exemplo, eu ainda perguntei, senhor, posso perguntar o que eu quiser? Ela, não, pode perguntar à vontade. Por exemplo, eu vejo o senhor estar com a mão assim, se o senhor tirar a mão daí, ela vai tremer? Não. Olha aí, que beleza, hein? Estou falando aqui primeiro na postura das postura e tal. Muito bem. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Não era assim, viu? Oi? Não era assim. Quando apareceu a doença, era assim. E houve uma mudança aí e hoje, graças a Deus, está assim. Tá certo. Muito bem. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui dos nossos convidados.
Omar Abel Rodrigues, presidente da Associação Campinas Parkinson, graduado em 67. Tem OD, né? Associação Campinas de Parkinson. Ou Associação Campinas Parkinson? Não tem OD aí, não? Não, né? Não tem OD? Não. Então eu estou colocando OD por conta aqui. Então, presidente da Associação Campinas Parkinson, graduado em 67 pela Escola de Engenharia de São Carlos, engenheiro, portanto, Universidade de São Paulo, engenheiro mecânico, tem vasta experiência como diretor nas áreas administrativas e também nas áreas industriais. E participa da diretoria da Associação Campinas Parkinson, como voluntário e atualmente é presidente na gestão 2016-2019. E doutora Elizabeth Qualiato, que recebe aqui os nossos parabéns em nome de todos os médicos e em nome da doutora Elizabeth, a gente parabeniza todos os médicos. Eu tenho muitos amigos médicos, tão bom ter amigo médico, né? Telefona, faz consulta por telefone. Doutora Elizabeth é médica neurologista, especialista em transtornos do movimento, professora do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, de 80 a 2014. Atualmente trabalha no consultório médico Clínica Qualiato e é fundadora da Associação Campinas Parkinson. Beleza, hein? Doutora, que vem a ser o Parkinson? Parkinson é uma doença neurodegenerativa. E onde acontecem sintomas motores e sintomas não motores. O que mais chama a atenção são os sintomas motores, como já foram mencionados: o tremor, a rigidez, lentidão e alteração de equilíbrio. Existem os sintomas não motores que estão precedendo a doença, como o olfato, a perda do olfato, e um transtorno do sono, que faz com que a pessoa se agite, bata no companheiro ao lado durante o sono, sem perceber. E isso é um sinal preditivo, isto é, quem tem esse transtorno do sono tem 70% de chance de vir a ter a doença de Parkinson. Então isso aí precede efetivamente um diagnóstico de Parkinson. Exatamente, tanto a perda de olfato quanto o transtorno do sono REM, que a gente chama que é o sono dos movimentos oculares rápidos. Precede em anos. E hoje a gente sabe que esses são marcadores biológicos. Tá, então deixa aqui, se eu consigo entender mais ou menos. Quem tem esses distúrbios do sono, digamos assim, é um sinal de que isso não é líquido e certo que vai ter. Pode ter Parkinson numa sequência. 70% de chance. É quase líquido e certo. Quase líquido e certo. Se for associado a uma perda de olfato, mais forte ainda esse indício. Tá. E doutora, como prevenir então? Não tem como prevenir. Mesmo sabendo que a pessoa vai ter, e hoje nós temos um exame que mostra a quantidade de dopamina do cérebro, que é o SPECT, com um marcador que se chama TRODAT. Na verdade, ele mostra a quantidade dos transportadores de dopamina e indiretamente a dopamina cerebral. Mesmo que nós tenhamos um valor baixo de dopamina e a pessoa ainda não tem sintoma nenhum, não tem muita coisa para se fazer para prevenir a evolução. No entanto, é aí que nós estamos começando a agir. Existem muitas pesquisas de remédios que visem deter a evolução ou mesmo prevenir o aparecimento dos sintomas motores. Parkinson, na verdade, é uma doença que começa no intestino, nos nervos do intestino. E a partir daí vai subindo pelo nervo vago, vai chegando até o cérebro e, paralelamente, o olfato é comprometido. Então, nessa subida, né, nesse roteiro ascendente, ele pode ser detectado antes dos sintomas motores. E isso vai ser muito bom quando nós tivermos como deter a evolução. Então na verdade, isso é a prevenção da prevenção, né? Porque você vai tentar pegar o problema antes dos sintomas. Exatamente, motores. Motores, né? Sintomas motores. Exatamente. E aí pode se chegar à cura, alguma coisa? A esperança é essa. Esperança. Nós estamos perto disso, porque estão em fase final de estudo alguns medicamentos que visam bloquear uma proteína que progride de uma célula para outra, que é a alfa-sinucleína. Essa proteína é que causa o dano nas células cerebrais, é o que vai causar uma diminuição da dopamina, levando aos sintomas motores. Então, se nós conseguirmos bloquear a progressão dessa proteína, e esses são os estudos atuais, isso vai levar a uma lentidão da evolução e, quem sabe, no futuro você previna o aparecimento de outros sintomas. Muito bem. Agora, por exemplo, no caso do Omar,
O Omar, ele tem que ter o tratamento que é o controle, digamos assim. Exatamente. A doença de Parkinson é uma das doenças mais tratáveis que nós temos. Embora ela seja neurodegenerativa, isto é, ela tenha uma tendência a se acentuar com o passar do tempo, a maioria dos sintomas tem controle. Tanto os sintomas motores, como outros sintomas psíquicos, como depressão, apatia, déficit de memória. Então, nós temos várias vertentes, várias maneiras de tratar esses sintomas. Ô, Somar, o que mais te enche o saco com esse negócio de Parkinson? O que te atrapalha mais? Pode falar. Pensando. Subir nas escadas. Subir escadas. Você não sobe sozinho em escada? Fuçar na minha oficina. Ah, tá. Que você gostaria muito. Eu martelava, cortava, serrava. Deixa eu te perguntar aqui, já que você me deu essa liberdade de perguntar, essa postura que você tem, com essa posição da cabeça, isso é da doença? É do problema? Uma mistura, né? Da coluna com o quadro. Entendi. Agora, quando a gente fala do Parkinson, é interessante que a gente só pensa no tremor, né? Basicamente, a gente pensa no tremor. E a gente viu aqui que o seu Omar não tem. Não tem. Tremor... Chegou a ter, né? Sim. Tá. Aparece, é o que causa visibilidade. É o que é visível. Mas né? não é o fator mais incapacitante. Ah, tá. O desequilíbrio, a lentidão e a rigidez causam muito mais incômodo do que o tremor. O tremor só deixa a pessoa constrangida. E ela consegue muitas vezes bloquear voluntariamente. Sei. E às vezes com os remédios isso é controlado. Agora, doutora, dormindo, quem tem o tremor, por exemplo, quando está dormindo, tem o tremor? Não, nenhum tipo de tremor aparece durante o sono. Nenhum problema motor? A pessoa relaxa, fica... Agora, durante as fases do sono, Sim. intermediárias entre o relaxamento total, né? O sono REM, e a vigília, o sono REM, que você fica completamente relaxado. Faz tempo que eu não sei o que é isso. Sei, mas é bom. Faz muito tempo que eu não sei o que é. Mas é importantíssimo, a memória se refaz no sono REM. Como é que é? Não estou lembrando mesmo. É isso, é falta de sono REM muitas vezes. Então, durante o sono, muitas vezes a pessoa superficializa e ela fica rígida. E aí, ela tem dificuldade de se virar na cama, a pessoa com Parkinson. Então, ele tem que ser medicado para algo durante a noite. Porque isso atrapalha o sono, não conseguir se virar. Sem dúvida, isso aí é que vai trazendo mais dificuldade. Ele acorda muito, tem aqueles despertares constantes. E o Parkinson ele é mais comum no homem ou na mulher? No homem. No homem. Ligeiramente mais comum no homem. Ligeiramente só? Ligeiramente. Não tem nenhuma explicação por isso, então? Se fosse uma coisa muito grande, hormonal, poderia se encontrar? Não tem, mas é ligeiramente mais em todas as casuísticas. E por exemplo, o Parkinson, ele é um fator agravante, por exemplo, se o paciente ou a pessoa tiver uma outra doença e o Parkinson limita determinada medicação e tal? A medicação do Parkinson não compete muito com outros remédios para pressão, diabetes, mas as doenças causam impacto sobre a evolução. Então, se você tem uma doença, só uma para tratar, é muito mais fácil. Então, a pessoa que tem só Parkinson e não tem um diabetes grave, uma hipertensão grave, né, uma artrose, uma artrite, incapacitantes, a evolução dessa pessoa que tem uma doença só costuma ser melhor. Entendi. Então, a gente chama de comorbidades, que são as doenças que acompanham. Perfeito. Elas atrapalham a evolução, mas o tratamento em si, não tanto. Doutora Elizabeth, existe uma estatística de como é que é de cada 100 pessoas, de cada 1000 pessoas, como é que é isso aí? Isso é muito de cada faixa etária. Olha que legal, ele tomando a água dele tranquilo, assim, sossegado, achei legal, né? Mas você é um exemplo, hein? Desculpa interrompê-la, viu, querida? Mas um exemplo mesmo, É um exemplo, hein? Que beleza, hein? Dá orgulho, você já fez 50 anos, Omar? Fala bem baixinho, quanto você acha que eu tenho? Omar. Você tem uns 65, por aí. Mais 13. 65, 75, 78. Omar. E você sofre com esse problema desde quando? 60. Desde 60. Você está aí há 18 anos nessa luta. Perdão, voltamos aqui. Sobre a estatística. Acima dos 70, uma em cada 100 pessoas tem doença de Parkinson. Então uma é em cada comum. 100 pessoas? Alzheimer, 4 em cada 100.
É 4 acima dos vezes 70 anos. acima dos 70. E à medida que a pessoa vai atingindo mais idade, a incidência aumenta. E o número de pessoas com Parkinson naquela faixa etária também, né? E com Alzheimer também. Então, acima dos 60 começa a ter uma maior incidência e acima dos 70 chega a 1 em 100. Muito bem. Aliás, médico não tem jeito, faz consulta de graça à vontade, né, doutor? Porque todo mundo que vê, é melhor eu tenho um probleminha aqui. Às vezes você vai fazer uma maquiagem, na maquiagem as pessoas te perguntam as coisas, né? Pois é assim mesmo. É normal, e vocês são tão carinhosos, né? Vocês falam muito. Bom, vamos falar sobre o Congresso Nacional das Associações de Parques do Brasil. Quando é que vai ser? Campinas vai sediar? Quando é que vai ser? Vai ser na próxima semana, de 25 a 27, no Centro de Convenções da Unicamp. A Unicamp está apoiando esse evento. Ah, muito bem. O que deveremos ter nesse congresso? Esse congresso tem como objetivo a pessoa com Parkinson. Então, tudo vai ser dirigido aos portadores. Tá. Vai ser falado sobre alimentação, função intestinal, novos medicamentos, dor. As palestras vão ser de um tamanho adequado, não tem palestra de 1 hora, por exemplo. Tá. Uma palestra de 20, 30 minutos, para dar tempo também de tirar as dúvidas. Vão ocorrer dinâmicas como dança, né? É uma interação entre dinâmicas, palestras, tudo visando aumentar o conhecimento e entrosar as pessoas portadoras da afecção, do Parkinson. Perfeito, perfeito. Bom, então, repetindo aqui, vai ser na Unicamp, dias... 25, 26 e 27. 25, 26 e 27. Muito bom. E isso aí é aberto... Você tem que se inscrever, né? Tem um site, né, senhor Omar? Qual que é o site? Já passaram aqui pra gente? Tá lá? Tá lá. Tá. Tá ali no rodapé do vídeo, direitinho para você se inscrever. Por exemplo, se quiser assistir, eu posso? Claro. Embora não seja médico, nada? Nada, quem tem interesse. Vamos fazer. Muito bom. Vamos fazer recebê-lo lá. Vocês vão fazer muito bom, muito obrigado. Omar, quem é aposentado e tem Parkinson recebe 25% a mais de aposentadoria? Depende. Do quê? A lei diz que é para aposentados por invalidez. Aposentados por tempo e por idade não tem esse direito. Mesmo que tenha Parkinson? Mesmo. Mas que estranho. É uma injustiça absurda, né? Com certeza. Porque se ele tem a doença é igual ao outro, mas só porque ele é aposentado por métodos diferentes não tem direito. Olha, isso aí. Mas não há um movimento aqui das associações nesse sentido? Sim. Nós temos, já fomos em Brasília 2 vezes brigar lá com os nossos deputados. Já foram lá e tal, e eles falaram, se a gente der mais dinheiro para vocês, como é que a gente vai desviar mais dinheiro aqui? É mais ou menos isso que eles falam, né? Que agora é o seguinte, já houve um tempo que eles faziam tudo escondido, agora está tudo escrachado, né? Hoje, agora sim, os caras votam, voto aberto e tal, aquela coisa toda, então nem aí. Nós, enquanto povo, é que temos que mostrar a nossa força a gente vota, mostra exatamente no dia do voto. Mas vamos voltar aqui ao nosso mote, ao mote da nossa entrevista aqui. Doutora, a gente ouve muito em todo o segmento, eu tenho falado muito com médico, aliás, eu adoro entrevistar médico, não só pelas consultas gratuitas que eu faço aqui nos corredores, mas também porque o povo gosta de saber, e a audiência aumenta muito quando eu falo com o médico. Doutor Luiz Sarian, trouxe aqui, falei com ele lá do CAISM, né? Das evoluções, dos tratamentos do câncer de mama e tal. E no Parkinson, como é que está essa evolução? Então, a evolução em termos de medicamentos sintomáticos tem sido boa. Nós temos medicamentos orais, temos medicamentos que você cola sobre a pele e tem 24 horas de ação. Então, tem um medicamento que tem esse papel. Tem vários tipos de medicamentos conforme a fase da doença. O carro-chefe, o principal, é a levodopa, que é o substituto da dopamina cerebral que está em baixa, que está em falta. E as novidades que em breve nós teremos são medicamentos que modificam a evolução da doença, que é o nosso sonho dourado. Como é que chama aí que você falou, que está em falta? Como é que chama o princípio ativo? A dopamina. Sim, é a dopamina, o neurotransmissor. Muito bem. E aí o que substitui? É a levodopa. Levodopa. Que no cérebro se transforma em dopamina. E que nós não temos essa medicação disponível, é isso? Essa temos. Essa nós temos.
Temos. O SUS distribui isso? Seria a prefeitura comprando para os postos. Aqui em Campinas, por exemplo, não está sendo distribuída há vários meses. Em outras prefeituras ela é distribuída e aqui em Campinas está um grande problema. Nós não entendemos bem por quê. Nós entramos em contato com a ouvidoria. Eles nos respondeu que houve um problema técnico. Mas o que aconteceu e quando vai ser resolvido? Secretário Carmen, por favor, levodopa. É a mesma história da asparaginase. Asparaginase. Né? Isso, a mesma coisa. Não tem uma coisa que é de fundamental importância. Bom, mas enfim, a gente... Agora, doutora, existe assim pessoas que são muito mais jovens e têm o Parkinson também? Sim, ele pode acontecer em pessoas de 18, 20 anos. Olha. Quando ele acontece abaixo dos 40 anos, ele é chamado de Parkinson juvenil. Geralmente são casos genéticos. Na mesma família, existem outras pessoas que têm precocemente. Sei. Às vezes 2 irmãos, às vezes 3. Então existem mutações genéticas que predispõem ao aparecimento dos sintomas precocemente. E um dos exemplos é o Michael J. Fox, que teve Parkinson muito jovem e graças a ele e à sua fundação, existem inúmeras pesquisas em andamento. Com toda certeza, nós somos mais ou menos aí da mesma faixa etária. Você deve ter visto muito, não sei se gosta ou não do esporte, mas o boxe, o Cassius Clay. Isso. Ele foi um monstro, né? Uma delícia vê-lo lutar e aquela coisa toda, e que morreu. E ele tinha o mal de Parkinson. Ele tinha um parkinsonismo do boxeador. Então existe mesmo essa história do boxeador ter uma tendência em função das pancadas e tal? Não só o boxeador, como o jogador de futebol americano, e que é outro tipo de esporte que causa trauma craniano repetido. Causa demência, depressão, alta taxa de suicídios. Então existe um filme sobre isso, muito bonito, que é sobre o jogador de futebol americano. Então aumenta a incidência. No caso do Cassius Clay, ele teve Parkinson do boxeador, de tanto levar soco. Ele não se protegia, né? Ele lutava com os braços ele baixava a guarda e chamava o cara para bater, e o cara batia. Mas era a posição de equilíbrio dele. Né? Porque se ele fizesse assim, ele não tinha tanto equilíbrio para... Ele era um bailarino, né? Sem dúvida. Ele desviava, é fantástico, só que de braços abertos e esticados. Com isso, ele perdia a proteção. E o fato dele ter esse Parkinson do boxeador é agravante ou é atenuante em relação à doença? A evolução é degenerativa também. Da mesma forma. Mas existem lesões cerebrais diferentes da doença de Parkinson, em que muitas vezes você não vê lesão nenhuma no cérebro. Aí existe microhemorragia, sangramentos, existem lesões pelas pancadas sucessivas. Então é um Parkinson lesional, o Parkinson do boxeador. Doutora, você falou do cérebro, né? Eu tenho um amigo fantástico, um cirurgião. Atualmente acho que ele só está, não vou citar o nome dele porque o que ele falou é uma coisa muito interessante. Eu sei que hoje ele vive muito mais para as pesquisas e tal. Ele é um neuro maravilhoso. E ele falou uma vez para mim assim: Alberto, a gente conhece 10% do cérebro só. Tem muita coisa para a gente aprender. Vocês, enquanto neurologistas, acham realmente que ainda tem muita coisa para aprender sobre o cérebro? Tem, é fascinante, né? A máquina mais perfeita e ninguém conseguiu chegar nem perto, nem o mais brilhante computador. Tem muita coisa para aprender. Qual que é o tecido do cérebro? É o tecido normal, são células diferentes, como por exemplo os neurônios, que são os chefes, né? Existem células de sustentação, que são as células gliais, e os prolongamentos dessas células, que são os axônios, que são como se fossem os nervos do sistema nervoso, que se unem na substância branca, enquanto os neurônios na cinzenta. Cada área tem uma função. Tem uma função. A doutora é cirurgiã também? Opera também? Não, sou clínica. Tá, a clínica. E, por exemplo, eu pego aqui na minha mão, eu sinto pele, eu sinto carne, tem lugares que estão mais enrijecidos, mais moles. O cérebro é o quê? Como se fosse uma gelatina, né? Bom, ele é que faz sentir tudo isso, né? Senão você não perceberia. Exatamente. É uma consistência tipo um pouco emborrachado, assim, né? Não chega a ser gelatina, é mais duro que isso. Né? Mais duro, mais consistente.
ele tem um tecido de sustentação que faz encorpar, né? Muito bem. Omar, você que é o presidente da Associação de Campinas, aqui do Campinas Parkinson, qual que é o papel efetivo da associação? O que vocês fazem para as pessoas que têm Parkinson? O papel efetivo é orientar o parkinsoniano e os familiares. Mas principalmente ter um lugar que ele possa encontrar pessoas com a mesma doença. Às vezes a gente está em estado pior do que o dele. Então a função mas principalmente de fazer com que... Vocês têm reuniões? Então nós temos reuniões todo terceiro sábado do mês, às 2h30 da tarde, na salão da paróquia do Perpétuo Socorro. Perfeito. A gente tem reunião cada terceiro sábado e lá a gente tem palestras. Troca experiências. A troca de experiência é muito importante. A pessoa perceba que não é só ele que está. E se você olhar no fim da proposta, da missão da associação, é a inclusão do ser humano como pessoa na vida novamente. Porque ele se afasta do convívio. Isso que eu ia perguntar, existe preconceito? Existe, e muito. Contou dois casos. Um caso é um amigo nosso estava no banco, na fila do banco, e ele desaba, ele cai. Esse é um dos piores sintomas do parkinsoniano. Ele perda de equilíbrio. Ele simplesmente desaba. E caiu e alguém lá da fila ficou 10 horas da manhã, o cara está bêbado. Está bêbado. Doutora, por isso é recomendável que quem tem o Parkinson em determinado nível não possa ficar sozinho em alguns lugares, assim? Tem essa recomendação? Se a pessoa tem alteração de equilíbrio importante, ou se ela tem um outro sintoma que é queda de pressão na hora que ela fica em pé, aí não dá para ficar sozinha. Tá. Mas se a casa dela for bem equipada, com barras, proteções, não tiver mesinha, tapetinho para tropeçar, muitas vezes ela pode ficar sozinha com essa ressalva de ter onde se apoiar. E é difícil, às vezes, a pessoa aceitar que a casa dela tem que ser adequada, até para a idade, não é só para quem tem Parkinson, não. Sim, sim. E outra coisa, a pessoa precisa usar alguma coisa para se apoiar, uma bengala, um andador de rodinhas, um andador fixo, depende do problema de equilíbrio e da gravidade. Entendi. E isso também, existe preconceito contra isso. A pessoa tem vergonha de sair na rua, ela prefere cair ou ficar se escorando em alguém, e quando não tem esse alguém, ela não sai. Olha aí, que coisa. Na verdade, há o constrangimento, porque normalmente a pessoa é constrangida. É mais ou menos isso. Exatamente, porque ela julga os outros, então ela teme ser julgada. Entendi. A sua casa é toda preparada para o seu desempenho assim, tranquilo, Omar? Sim. Ela é terra inteirinha. Você que fez tudo? Porque você é engenheiro, você gosta do martelo, do serrote, aquela coisa toda lá. Você que fez tudo lá, não? Uma parte eu fiz. Mas esse sintoma da perda de equilíbrio é muito sério. A pessoa cai, bate a cabeça, machuca. Agora, isso aí por quê? Como é que se fala lá, aquele líquido que fica... Nós temos no ouvido, o labirinto? É por causa disso? Não, é por causa mesmo da doença. A alteração de equilíbrio é o quarto sintoma, junto com o tremor, a rigidez e a lentidão. E a alteração de equilíbrio geralmente aparece na fase mais avançada, pelo menos uns 5 anos ou a 10 depois do início. No começo isso não existe. Mas isso aí também é uma coisa natural, a pessoa vai passar por esse... Vai passar por isso, vai. Só que se acontece logo no início, é mais um sinal de que não é doença de Parkinson, mas deve ser uma outra doença dentro do parkinsonismo. Então, se houver uma alteração cronológica desses sintomas, vocês avaliam que isso aí pode não ser só o Parkinson. Exatamente. Não é doença de Parkinson, mas é uma outra doença que tem sintomas comuns com a doença de Parkinson, mas é mais grave.
Por exemplo, existem pessoas que no primeiro ano dos sintomas motores, do tremor, da lentidão, ela começa a apresentar demência. Então isso é a doença de Lewy, isso não é doença de Parkinson. É o que aconteceu com aquele ator, o Robin Williams, que se suicidou e ele tinha doença de Lewy. E ele, por sinal, coincidentemente, foi o astro do Tempo de Despertar, o filme que conta toda a saga do início do tratamento com levodopa na década de 60, fim da de 50 e início da de 60. É um filme muito bonito, né, com o Robert De Niro. E no caso ele fazia o papel, né, de Robin Williams de médico, e ele administrava a dopamina para o paciente, ainda não era levodopa, era o início. E ele no final, aos 60 e poucos anos de idade, ele teve essa demência, tinha alucinações importantes e se matou. Ele não tinha doença de Parkinson, ele tinha doença de Lewy. Tá. Se a Rede Família comprar a entrega do Oscar, nós vamos te convidar para fazer os comentários, porque pelo jeito você assiste a muito filmes, né? Gosta muito, né? Nem tanto, não. Queria assistir mais. Mas é bom, né? Muito. Hoje em congressos de neurologia existe a sessão de neurofilme. É muito bonita. Então a gente vê o filme dos jogadores de futebol americano, vê o filme de Stephen Hawking, aquele físico, né, que tem esclerose lateral amiotrófica. Sim. Esses dois eu vi no último congresso paulista de neurologia. E existe esse interesse, o neurologista vive muito de detalhes. Então, às vezes, na rua, você faz um diagnóstico olhando para como a pessoa pisa, a maneira com que ela sorri, com que ela balança o braço. E o neurologista adora ver imagens. Então, é interessante. O mal de Parkinson leva a pessoa, normalmente, a ter um outro tipo de doença pelo fato de ter o Parkinson? Não, são os sintomas não motores, né? Não é outra doença, é a própria doença de Parkinson. A própria doença que leva. Ela está muito associada à depressão, porque além da baixa da dopamina, acontece a baixa da serotonina. Tá. Existe uma apatia em algumas pessoas, porque existe uma baixa da noradrenalina, uma insuficiência da noradrenalina. Muito bem. O Omar é casado, tem filhos, netos, como é que é a tua vida? Casado. 3 filhos. 3 filhos. E 4 netos. E 4 netos. Neto é a sobremesa da vida, né? A maior coisa que tem na vida é neto, não é não? É bom demais, né? Mas é bom que ele também vá para casa dele, né? Você entrega. Ah, tá. E o seu convívio, assim, com a família, quanto mais amor tem o Omar, mais fácil ele consegue levar adiante o problema que tem assim também, em todo lugar. É muito importante o apoio do cuidador, que pode ser um membro da família ou uma pessoa conhecida. O parkinsoniano precisa muito de carinho, de um ombrinho para chorar. E hoje é muito difícil isso daí. A maior parte das famílias que tem um portador de Parkinson, ela não recebe bem o paciente. Mas aqui o senhor vai ser sempre muito bem-vindo, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui na Rede Família. Quero, assim, já agradecer aqui a presença de vocês. Primeiro, me despedindo aqui do seu Omar. E olha, admirado contigo, viu? Fiquei teu fã, viu, Omar? Que você continue com essa força, essa determinação e esse seu sorriso aí, porque o sorriso é a linguagem universal da alegria, tá bom? Obrigado. Boa sorte para você lá no seu trabalho, lá na associação, ok? E a gente conta com vocês no congresso. Vamos ver, se dá, nós vamos sim. Só para a gente finalizar o congresso, é dias 28, 29... 25... 26, 27. Exatamente, hoje acabou. Quarta, 25, quinta 26, e sexta 27. próximas. Muito bem. Querida, mais uma vez, doutora Elizabeth Quagliato, parabéns de novo pelo Dia do Médico, que Deus continue abençoando suas mãos e seus diagnósticos para que você continue ajudando as pessoas, viu? Muito obrigada, de coração. Gente, foi uma delícia conversar com esses dois aqui, ó. O Omar e a Elizabeth falando sobre o Parkinson. Um assunto tão importante, tão delicado, foi tratado assim de uma maneira tão leve, tão suave. Eu tenho certeza que vocês gostaram, porque eu gostei muito e aprendi bastante também, tá bom? Eu volto à noite, 7, 5 da noite, no nosso RF Sport Clube. Saúde, paz e alegria. E muita sorte. Tchau.